A paz do Senhor Jesus, criança, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Uau, chegamos à nossa terceira aula desse mês, que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, conhecendo um pouquinho mais sobre essa terceira pessoa da Trindade. E hoje não será diferente, nós continuaremos aprendendo mais sobre o Espírito Santo. Por isso eu peço para você, pega a sua Bíblia, a Bíblia da mamãe e do papai, e vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Vamos ler? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Antes da gente entrar mais profundamente na lição de hoje, tia Débora quer fazer uma pergunta para você. Parece fácil, mas às vezes não é fácil de encontrar essa resposta. Tia Débora quer perguntar para você se você sabe o que diferencia o homem dos demais animais. Nós sabemos que todos foram criados por Deus, mas o que torna o homem e a mulher diferente dos demais animais? Será que você sabe responder essa pergunta para a tia Débora? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler se você consegue responder essa pergunta. Bom, o que diferencia o homem, né? O homem e a mulher dos demais animais é que o homem e a mulher foram dotados de algumas características que não tem nos demais animais. Sim, o homem tem vontade? Nós temos vontade? Sim, nós temos vontade às vezes de comer algo, às vezes de ir em algum lugar, às vezes de fazer determinada atividade. Nós temos vontade. E os animais não têm vontade, os animais têm instinto. Bom, o que mais que nós temos? Nós temos emoções? Sim, nós tem dia que amanhecemos felizes, tem dia que amanhecemos tristes, quando uma notícia inesperada chega na nossa vida, né? O papai perdeu o emprego, ou alguém que a gente amava muito não está mais aqui, infelizmente faleceu. Nós sentimos determinadas emoções. Quando nós conseguimos fazer algo bom, quando nós tiramos uma nota boa, nós temos emoção, felicidade, tristeza, alegria e muitas outras. E isso é uma característica do homem. Animais agem por instinto. Eles não têm emoções, sentimentos. Outra característica: o homem tem intelecto? O homem consegue pensar? Consegue imaginar, consegue ver um problema e arrumar uma solução para aquele problema? Sim, nós temos intelecto, nós temos pensamento, nós temos uma mente. Então, tanto a vontade, a emoção e o intelecto são características que pertencem somente ao homem, à mulher, e os demais animais não têm, porque eles agem por instinto. Mas essas características, vontade, emoções, intelecto, antes de ser algo que pertence aos homens, a nós, pertence a Deus. Sim, você sabe que lá na criação, a Bíblia nos diz que nós fomos feitos como? A imagem e a semelhança de Deus. E isso significa não que Deus seja igual a nós, não, mas que nós fomos criados à imagem dele, porque existem muitas coisas de Deus sobre Deus que não são características do homem, mas somente de Deus. Mas a tia Débora está dizendo tudo isso para te ensinar hoje, nessa aula, o que o Espírito Santo é e o que o Espírito Santo não é. E antes de a tia Débora te explicar o que o Espírito Santo é e você entender essa perguntinha da tia Débora, a tia Débora quer dizer para você o que o Espírito Santo não é. E o Espírito Santo não é
fogo, né? A Bíblia muitas vezes vai falar do Espírito Santo como fogo, como labareda, mas o Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é uma energia que você sente, uma energia mística, não. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é água. A Bíblia vai trazer passagens de referências do Espírito Santo como água, mas ele não é uma água, uma porção de água. São símbolos que a Bíblia nos traz para a gente conseguir entender um pouquinho a grandiosidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não é, você lembra que a tia Débora explicou para você? O Espírito Santo não é uma pomba. Quando Jesus foi batizado, e a Bíblia nos diz que veio sobre ele como uma pomba, o Espírito Santo era um símbolo, era uma maneira que a Bíblia achou para que a gente entendesse o que ela estava dizendo e nos ensinando. Mas o Espírito Santo não é uma pomba. E por último, o Espírito Santo não é um vento. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos que estavam ali esperando a descida do Espírito Santo e houve como um vento impetuoso aquele derramar do Espírito sobre os apóstolos, mas como um vento. O Espírito Santo não é um vento em si. E muitas outras coisas a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo, mas são sempre símbolos. Não se esqueça disso. São símbolos para que a gente consiga compreender um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Criança, o Espírito Santo é uma pessoa. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa que tem intelecto, que tem emoções e que tem vontades. Sim, ele é uma pessoa. Mas para, que agora eu tenho uma notícia chocante para você. Quando a tia Débora diz que o Espírito Santo é uma pessoa, isso não significa que ele é humano. Sim, humano é diferente de pessoa. Nós somos humanos, sim, mas o Espírito Santo não é humano, ele é espírito. Ele não tem uma forma física, um corpo como nós temos. Ele é espírito, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Mas ele é uma pessoa, no sentido de quê? Que ele tem intelecto, ele tem emoções e ele tem vontade. Nós precisamos entender isso. Ele é uma pessoa e como uma pessoa, ele deseja de mim e de você ter um relacionamento conosco. Sim, ele deseja ser este amigo em todo o tempo que está ao nosso lado. Ah, então agora você entendeu. Entendeu, né? Tia Débora te explicou. O Espírito Santo não é fogo, não é vento, não é nada disso que a tia Débora te falou. Ele é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. Isso mesmo. E como uma pessoa que tem pensamento, ele tem emoções, ele tem vontade. O Espírito Santo é esta pessoa que nos dá o entendimento que nós somos filhos de Deus. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe o que isso significa, criança? Que o Espírito Santo é essa pessoa que afirma a nossa identidade, que revela a verdade de quem nós somos no nosso coração. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é essa pessoa que traz vida à nossa vida, que nos traz alegria, que produz em nós
nós amor, alegria, porque quando nós vivemos em relacionamento com Ele, Ele produz todas essas coisas no nosso coração. Sabe o que mais que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é alguém que intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Sim, Ele ora, Ele intercede por nós diante de Deus Pai. Sabe o que também, criança? O Espírito Santo é essa pessoa que nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe quando você tá com o coração pesado porque você tá chateado com alguém e você sabe que você precisa perdoar, mas você não tá conseguindo. Você fecha o seu olhinho, você diz: Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. E o Espírito Santo é essa pessoa que nos ajuda nas nossas dificuldades. O Espírito Santo é essa pessoa que fala conosco, que nos consola, que nos ajuda. Mas, assim como Ele também tem todas essas coisas lindas, maravilhosas que nos alegram, o Espírito Santo também pode ser entristecido quando nós vivemos de uma maneira que não agrada ao nosso Deus. Sim, quando nós não nos importamos, quando a gente faz coisas que a gente deixa o Espírito Santo de lado, o Espírito Santo também fica triste. Mas o desejo, a vontade do Espírito Santo para as nossas vidas é que eu e você possamos viver tudo que nós fomos criados para ser e realizar na face desta terra. Por isso, hoje a tia Débora quer que você saia desta aula com esse entendimento. O Espírito Santo é uma pessoa que deseja ter relacionamento com você. Tia Débora, como eu posso ter relacionamento com o Espírito Santo? Falando com Ele em todo lugar, por todos os momentos da sua vida, andando dentro do ônibus, ajoelhado, orando, falando com Ele. Quando você fala com Deus Pai, é por meio do Espírito Santo que está presente naquele momento junto com você. Sim, o Espírito Santo também é possível de falar com você através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo te ensina, te instrui, te ajuda, te guia em todos os momentos. Não importa a situação, Ele sempre tem algo para falar com você. E Ele fala claramente, e Ele fala abertamente. Por isso, não se esqueça, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus e é digno de ser adorado, glorificado, exaltado, reverenciado, amado, desejado. Que nós possamos ter relacionamento, intimidade, porque o Espírito Santo é que nos ajuda a vivermos nesta terra e permanecermos firmes até o dia que Jesus vai vir nos buscar. Bom, por hoje é isso. É algo que parece simples, mas é muito importante. Nunca se esqueça que o Espírito Santo é uma pessoa com desejos, com vontade, com emoções, com pensamentos, e ele deseja se relacionar com você. O Espírito Santo é Deus. Isto significa, então, que semana que vem a gente vai aprender a última aula sobre quem é o Espírito Santo. Mas eu creio que durante toda a nossa vida aqui nesta terra vamos aprender sempre um pouquinho mais sobre ele. Faça as atividades da semana e semana que vem a gente se encontra aqui para encerrar pelo menos as nossas aulas por aqui, e eu creio que nós vamos sair deste mês sabendo um pouquinho mais sobre a gloriosa pessoa do Espírito Santo. Um beijo, Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. A paz do Senhor. Eu já estava indo, já tinha me despedido de você, mas hoje é dia do professor, sim, e eu quero dizer para você, como sua professora, que eu não poderia exercer
este alegre chamado se eu não tivesse você como aluno. Por isso, no dia de hoje, que muitos estão se lembrando dos professores, eu quero aqui agradecer a você por ter você como um aluno, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem!